Beleza. Dando sequência, então, andando nos passos de Jesus, ou andando como Jesus, eu imagino que a gente vai ter até o fim do mês mais 2 encontros, por exemplo, além de hoje, nós vamos terminar o conteúdo que está programado. Hoje nós vamos falar sobre oração, sobre serviço. Sempre temos como base o parâmetro que nós estamos utilizando, que é Jesus Cristo, aquilo que ele fez, e nós, como pequenos cristos, que foi o que nós colocamos lá na introdução desse assunto, né? O Cristianós, a ideia de pequenos cristos, então nós precisamos ser como ele. Dentro desse parâmetro que é Cristo, nós estamos trabalhando alguns pontos. Semana passada falamos sobre perdão e paciência, 2 pontos bem complicados, né? E eu espero que durante a semana você já tenha conseguido trabalhar um pouquinho esses pontos aí, paciência, o perdão, porque é o que tem que ser feito, né? Colocar em prática. Porque o que se ouve normalmente se esquece. Isso que eu pergunto aqui, alguém lembra que foi visto semana passada aí? Ninguém fica assim, aquela história, não sai nada. Algum outro lembra alguma frase, alguma coisa assim. Porque nós precisamos praticar, a verdade é essa. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração, ou mais sobre oração, e no fim um pouco sobre serviço, baseado no que Jesus fez, no modelo que ele é para nós. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Beleza. Então, como sempre, destaco, nós estamos trabalhando com base nesse livro aí, Andando nos Passos de Jesus, de Larry McCall. Enfim, pronúncia fica por conta de cada um aí. Destacando sempre o nosso texto que tem servido de modelo, 1 João 2, 3 a 6, aquele que diz que permanece nele e esse também deve andar assim como ele andou. Se nós tivéssemos o departamento infantil, né, eu já tinha feito os irmãos decorarem esse versículo, né? Aquele versículo do dia, as crianças decorarem. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Eu quero iniciar a fala de hoje, já que nós vamos falar de oração, com uma citação do Spurgeon, no sermão 3083, chamado Impedimentos à Oração, que foi pregado por ele em setembro de 1874. Ele diz assim, esse sermão era chamado Impedimentos à Oração. Aí ele inicia esse sermão com a seguinte frase: para muitas pessoas, esse sermão terá somente um pouco de importância, pois essas pessoas não oram. Então, eu quero crer que essa frase não vale aqui hoje para nós, para esse grupo. Então, nós vamos falar sobre oração e eu quero crer que esse tema vai ter muita relevância para todos, porque todos são crentes que oram, são crentes que buscam estar diante de Deus em oração. Tá? Então, espero que essa frase de Spurgeon lá nesse sermão que ele falou não se aplique aos nossos dias, embora eu entenda que eu ainda preciso aprimorar muito essa questão da oração para se chegar no que eu aprendi estudando esse assunto aqui, através do livro, através de outros temas. Vamos imaginar a seguinte situação, como introdução. Eu tenho o Gustavo, né? Gustavo, acho que todo mundo conhece. O Gustavo está com 21 anos já. E nós desenvolvemos desde cedo uma boa relação, uma boa amizade. Eu acho até que mais do que uma boa, uma excelente amizade, nós temos uma excelente relação. Infelizmente, hoje em dia, isso tem sido pouco comum, né? Essa proximidade de pai e filho, a ponto de muitas pessoas já me procurarem dizer que essa relação é muito linda, essa relação que nós temos de amizade é muito especial, e isso chama a atenção das pessoas e eu fico orgulhoso disso, porque realmente eu procurei criar isso. Mas vamos imaginar a seguinte situação, que o Gustavo,
sendo meu filho, só me procurasse quando ele precisasse de alguma coisa. Ou você que é mãe, você que é pai, imagina a mesma situação. Se seu filho te procurasse só no momento que ele precisasse de alguma coisa. Né? Mas eu estou falando aqui da minha realidade, você vai imaginando a sua. Então vamos supor que o Gustavo ficasse o dia inteiro sem falar comigo, mas quando ele estivesse com fome, ele viesse e falar: pai, estou com fome, providencia alguma coisa para mim comer. De repente o Gustavo quer comprar alguma coisa e fala: pai, estou sem dinheiro, me dá um dinheiro para me fazer alguma coisa. E não fala mais comigo, não me cumprimenta, não me dirige a nenhuma outra palavra. Aí no outro dia, a mesma coisa, ele está precisando sair e ele só pede dinheiro de novo. Não, estou precisando de dinheiro para ir não sei aonde, me dá dinheiro. Ou então, sei lá, estou precisando de ajuda para isso aqui, você precisa me ajudar, você precisa me levar em tal lugar. Imagina que situação triste, que situação ruim, se fosse para o seu filho se aproximar de você só dessa maneira, não é? Só quando ele está precisando de algo, né? Infelizmente, eu creio que algumas famílias vivem esse tipo de situação, né? E infelizmente. Mas entendo os irmãos que eu estou querendo dizer, apenas para ilustrar essa questão da oração e do nosso relacionamento com aquele que é o nosso Pai, Pai Celestial. Porque muitas vezes nós temos a ideia de que oração é para que a gente peça coisas a Deus. E só para isso. E a gente deve usar isso quando nós estamos em aperto, né? Tenho certeza que você já passou por momentos de dificuldade, de aperto, de desespero, assim como eu. E nesses momentos nós nos aproximamos muito de Deus. Eu particularmente fiz isso. Eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida quando essas coisas aconteceram comigo. E eu procurava orar todo tempo, todo instante, às vezes de madrugada, né? Porque nós temos essa noção errônea de que a oração serve para isso. Então, assim como não é legal que o Gustavo tivesse essa relação comigo, de me procurar só em momentos de precisar, se tiver com fome, se quiser dinheiro, se precisar de uma roupa nova, se precisar que eu o leve a algum lugar, né? Eu penso que essa relação com Deus também não deve ser dessa forma. Obviamente que Deus não precisa da nossa oração para ter o seu poder aumentado, para inflar o seu ego. Não é nada disso. Eu não estou querendo dizer isso. Mas a oração, ela cumpre um papel muito importante nessa relação, a gente vai ver daqui a pouco, né? Tem um filme, eu acho que, não sei se é Fúria de Titãs, primeiro filme, que aborda lá uma situação dos deuses gregos e destaca que eles precisavam de preces, de orações, para que eles tivessem o seu poder aumentado, né? Se o povo lá não dirigisse preces a eles, eles iam se apagando, digamos assim, iam se enfraquecendo. Então eles precisavam que o povo buscasse a eles em preces, em orações lá, para que eles voltassem a ter poder. E Deus definitivamente não é assim. O poder de Deus, ele é grandioso por ele mesmo, pelo que ele é. E as nossas orações não exercem isso em Deus. O fato de buscarmos a Deus não o torna mais poderoso, o fato de não buscarmos a Deus não o torna menos poderoso. Ele não se enfraquece nem se fortalece com isso. Mas ele nos dá esse instrumento para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos adquirir essa comunhão, essa intimidade, e como nós vamos ver aqui, que é um significado muito mais profundo, né, do que o que a gente está acostumado. Então, eu trouxe esse cenário aqui no início, para a gente ter ideia que muitas vezes é assim que nós agimos com aquele que é o nosso Pai. Deus. Nós só nos aproximamos dele quando nós temos algum desejo, alguma dificuldade, algum aperto, como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? Estivesse aqui para nos ouvir nesses momentos e nos livrar. Não que ele não possa fazê-lo, mas nós vamos ampliar o nosso conceito de oração e entender melhor como funciona essas coisas, né? Então, para iniciar,
Nós precisamos definir termos, eu tenho usado essa didática. Então, antes de falar o que seria oração, acho interessante falar o que não é oração. Então, oração ela não é um instrumento para dobrar a Deus, e ela não é simplesmente usar vãs repetições, como se isso pudesse dobrar a Deus, né? Então, essa ideia de que a oração muda o coração de Deus, isso, para mim, não tem base bíblica. Os decretos de Deus são eternos, e quando ele fala lá que nós precisamos orar segundo a sua vontade, então nós podemos desenvolver isso, criar essa intimidade com ele a ponto de aprendermos isso, né? Orar a sua vontade. E também não é usar vãs repetições, né? Rezas prontas, frases prontas. E às vezes você pode dizer assim, não, eu sou crente, eu não faço reza. Mas às vezes a sua oração ela está tão mecânica que ela se torna uma reza, né? Porque você usa sempre as mesmas expressões, as mesmas frases, e isso já vem de uma forma mecânica. Não parte mais do seu coração, da sua mente, mas é um ato mecânico que você desenvolve. Então isso não é oração. E o que é oração? É uma conversa, um diálogo com Deus? Perceba que eu estou colocando aí interrogações. É um derramar sincero diante do Pai? É uma busca constante pela sua presença? Então, você pode contribuir agora. O que você acha? Qual que é a sua visão de oração nesse momento, antes da gente continuar? O presbítero Wilson, a oração talvez seja o maior desafio de fato, sabe? Na vida cristã. A oração nesses termos que o senhor estabeleceu aí é algo assim desafiador e que nos move a fazer diariamente como os discípulos fizeram quando presenciaram Jesus orando, né? Ensina-nos a orar. Às vezes a gente pede tantas coisas a Deus e esquece de pedir a Ele que nos ensine a nos relacionarmos com Ele como filhos, sabe? Parece que essa ideia de um constante diálogo com Ele, desculpa, passa por esse crivo. É importante nós estabelecermos isso. Obrigado. Uhum. Obrigado, senhor. Mais alguém? Coloquei 3 perguntas aí. Você acrescentaria algo sobre oração? Qual que é a sua impressão sobre oração? Ok. Sigamos e prossigamos. Vamos entender, eu tenho sempre usado esse recurso, porque eu acho ele extremamente útil quando a gente está estudando algum assunto, porque eu já expliquei isso, a gente tem uma ideia muito mais profunda do significado de algumas coisas. Então vamos lá. O que é oração? Termo usado normalmente é esse aí, proseuomai ou proseukomai. As duas pronúncias estão certas. É um verbo. Significa eu oro por, ofereço oração. Isso aí por si só não é muito diferente do que a gente conhece. Mas vamos entender a etimologia da palavra lá, do grego, para a gente ter uma ideia do que é oração, conforme o dicionário Strong's de grego. Ela é uma junção de prós, que é em direção à troca, e euromai, que é desejar, né, orar e desejar e orar. E é propriamente o significado de trocar desejos. Em que sentido? Literalmente, tá? Seria isso. Interagir com o Senhor trocando os desejos, ou seja, as ideias humanas por seus desejos. Seus aí, letra maiúscula, porque se refere aos desejos de Deus, para ficar bem claro. Isso o quê? À medida que ele mesmo, Deus, transmite fé. Aí está entre parênteses aí a fé como uma persuasão divina. Consequentemente, tá, a oração, o proseuomai, ela está intimamente interconectada com o pistis, que é fé. Então perceba como dá uma ampliada no conceito de oração, principalmente quando ele diz aí, na parte literal, que seria
essa interação com o Senhor, trocando ideias, trocando os desejos humanos pelos desejos que Deus mesmo coloca ao nosso coração à medida que Ele nos dá fé. Não é? Então, a oração e a fé elas estão intimamente conectadas. Nós vamos ver mais para frente que a principal questão da oração é que ela muda a nós mesmos. Não é? Esse é o principal conceito. Então, quando a gente às vezes ouve por aí, não, que a oração muda o coração de Deus. A minha visão, se o pastor discordar, ele pode falar, isso é errado, isso não tem base. Porque, na verdade, principalmente, a oração muda o nosso coração. Nessa ideia, nesse sentido, de que a oração é essa interação com o Senhor, onde existe uma troca dos desejos humanos pelos desejos dele, os desejos de Deus, à medida que ele mesmo nos concede a fé. Então, oração e fé estão intimamente ligados. Então, como nosso exemplo é Jesus, nós precisamos ver como era Jesus em relação à oração. Então, eu trago esse texto aí, não vamos trabalhar esse texto aí com pontos nele, mas apenas para ilustrar ali, texto de Marcos 1,35, que diz: tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse texto descrito por Marcos, Jesus estava na casa de Pedro e depois de um dia, como sempre, atarefado, cura as pessoas ali procurando, pregando, ensinando. Ele passa a noite ali, a palavra diz que ele levanta bem cedo, de madrugada, e procura um lugar deserto, um lugar onde ele pudesse ter paz para orar. O texto vai dizer lá ainda que quando eles acordam, os discípulos acordam, eles ficam ali procurando Jesus em todo o tempo, em todos os lugares, até que ele aparece para eles ali, ele volta. E a primeira coisa que ele diz é: nós precisamos levar essa palavra a outras cidades, a outros lugares, e eles partem dali com essa missão. Então, esse texto nos diz muito em relação a Jesus e em relação ao modo que ele orava. Tem gente que tem uma música, né, que já me fez rir demais. Não sei nem de quem que é essa música, sei que ela é antiga, mas o mote da música é que de madrugada a fila é menor. Então, se você levanta de madrugada para orar, você vai ter menos concorrência, porque as pessoas estão dormindo. Então, enquanto as pessoas estão dormindo, você está ali orando, você vai ter preferência na oração. Então, eu sempre achei muita graça disso, porque eu nunca consegui entender isso, né? De madrugada a fila é melhor. Então, não estou querendo dizer aqui que você tem que levantar de madrugada para orar. Não, você pode fazer isso. Isso é edificante até, né? Mas não nesse sentido. Você achar que você vai ter alguma prerrogativa porque você está se sacrificando por acordar cedo, né? A ideia do sacrifício aí presente também. Ou a ideia de que porque você está ali orando sozinho, ou com poucas pessoas, né? Já que a maioria está dormindo, você vai ter benefício para isso. Então, não é isso. Essa não é a ideia aqui. A ideia aqui é que Jesus valorizava a questão da oração e ele buscava lugares onde ele pudesse orar com tranquilidade, né? Momentos, nós vamos ver aqui em outros momentos que ele orava não só de madrugada, ele orava em todos os momentos, em todas as circunstâncias que ele tinha essa oportunidade, né? Então, isso vai nos levar a algumas considerações. Algumas perguntas. Primeiro, como era a vida de oração de Jesus? Eu destaco aqui 4 aspectos. Primeiro, que ele orava sempre, não só de madrugada. Nós vamos passar aqui alguns textos rapidamente, não vamos ler todos para ganhar tempo, mas os irmãos vão se lembrar do contexto. Porque os evangelhos vão registrar diversas ocasiões em que Jesus orou. Certamente, também ele deixou de registrar diversas ocasiões que ele orou e não foi registrado, né? Os evangelhos não registraram tudo que Jesus fez, porque conforme está escrito em João, se fosse registrar toda a obra de Jesus, não haveria livro suficiente. Mas eles registram muitas vezes em que Jesus orou. Então, por exemplo, para ilustrar que ele orava sempre, ele orou no seu batismo, lá no início do seu ministério,
em Lucas 3, 21. Nós vamos ler só alguns textos aí para exemplificar. Então, Lucas 3, 21 diz assim: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Ou seja, Jesus orou nesse momento. Ele orou também antes de um dia de muitas tarefas, como nós vimos em Marcos. E quando os discípulos o procuram e ele volta da sua oração, ele diz exatamente isso: vamos levar essa mensagem a outras cidades. E partiram imediatamente. Então, nós podemos entender esse momento de Jesus aí como uma busca de uma comunhão com Deus, de uma intimidade com Deus, como uma preparação para aquilo que ele havia de fazer, de sair por aí pelas cidades pregando o seu evangelho. Ele orou também ao final desse dia, de um dia, cheio de ministrações e milagres. É o que está em Lucas 5, 15 e 16. E diz assim: porém, se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. Grandes multidões afluíam para ouvirem serem curadas de suas enfermidades. E ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então era hábito dele, quer dizer, mesmo depois de dias tão intensos, uma multidão imensa procurando, às vezes o espremendo nas ruas, né? Obviamente que ele ficava cansado com tudo isso. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre a sua natureza humana, o homem que ele era integralmente. Mesmo assim, ele procurava, ao fim desses dias, lugares onde ele pudesse com calma levar os seus pensamentos a Deus, orar a Deus. Ele orava antes de decisões importantes. Está registrado em Lucas 6, de 12 a 13. Esse é um texto também muito conhecido. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. O que aconteceu depois disso que o texto registra? Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, antes dessa decisão aí, dessa escolha, o texto bíblico relata que ele passou a noite orando, buscando sabedoria, certamente, de Deus, buscando essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Ele ora também intercedendo pelos seus discípulos e por nós, como a gente vai ver no capítulo 17 de João, chamada oração lá, intercessória de Jesus, onde ele pede a Deus que preserve aqueles que Deus tinha dado a ele, porque eles não eram do mundo, embora eles estivessem sendo enviados ao mundo agora, para que eles não se perdessem, Então, tem esse caráter também. E por fim, apenas para destacar aqui mais um, ele ora em momentos de angústia e de aflição, como está registrado ainda em Lucas, lá no capítulo 22, quando vai dizer que naqueles instantes ali, aquele pré-crucificação, ele no jardim do Getsêmani, aflito com aquilo que ele sabia que deveria absorver, toda a culpa, todo o pecado sobre ele. E certamente havia nele uma angústia, uma aflição. E ele, segundo a palavra aqui de Lucas, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, ele também orava nesses momentos. Então, perceba a abrangência dessa vida de oração de Jesus. Ele orava sempre, em todo o tempo. Outro aspecto aí, a letra B, ele orava intensamente. A gente vai a Hebreus 5:7 e diz lá o seguinte: ele, Jesus, nos dias de sua carne, ou seja, enquanto homem, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Então, essa ideia realmente que a oração de Cristo ela era intensa. E se você se lembrar de novo dessa mesma oração do Getsemane, alguns dos evangelistas vão registrar que a sua angústia ali, a oração
como está registrado aqui em Lucas mesmo, né? Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, os achou dormindo, etc. Mas antes, né, de ir falar com os discípulos, verso 44, diz que, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Uma outra característica é que ele orava insistentemente, em qualquer momento do dia. Mesmo com a sua vida tarefada, ele encontrava tempo para orar. Então, é sempre bom a gente pensar nessa rotina de Jesus, né? Pessoas na porta de onde ele estava o tempo todo. Aqueles textos da multiplicação de pães, um vai falar de 3.000 homens, outro vai falar de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, imagina essa multidão cercando, todo mundo querendo cura, todo mundo querendo se alimentar, alguns querendo ouvir a palavra. Então, esse dia cansativo, esse dia tumultuado, mas ainda assim, isso não o impedia de reservar o tempo para orar, né? Então, se a sua desculpa sempre para orar é que você anda muito ocupado, essa já caiu por terra, né? E ele, às vezes, não só buscava orar, mas às vezes parece que ele era compelido a orar. Parece que algo nele o levava a isso, né? Essa busca pela oração, ele precisava disso. E a letra D é que ele orava demoradamente, né? Nós vimos aí na escolha dos discípulos, que ele se retira para o monte, passa a noite inteira orando. E isso aqui não é um exagero, não, do autor, né? Para dizer que ele orou muito tempo. Qualquer momento que alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vendo como era a vida de oração de Jesus, nós podemos perguntar, então, por que ele orava? Então, o autor destaca 2 motivos que eu achei bastante interessantes. Primeiro, é porque ele queria orar. Eu coloquei essa situação aí, essa citação do James Stewart, que diz assim, Jesus sempre se voltava para Deus, não por causa de alguma dádiva que ele precisava, mas simplesmente por amor à própria comunhão com Deus. Então, o que levava Jesus a orar não era o desejo de obter alguma coisa, mas esse desejo de amor ao Pai e de exercer, de crescer essa comunhão com Deus. Então, ele queria orar porque ele amava o Pai. Ele queria estar em comunhão com Ele. Esse amor era tão completo e tão intenso que Jesus não podia passar muito tempo longe dessa comunhão estabelecida na oração. Então, percebo que lá no início nós dissemos sobre o conceito de oração, que é uma troca dos desejos humanos pelos desejos divinos, né? Essa interação com Deus. Então, Jesus exercita isso bem. Ele orava porque ele queria orar. E ele queria orar porque esse amor tão completo e tão intenso que ele tinha o Pai o levava a isso, né? E o segundo aspecto é que ele orava porque ele precisava orar. Então, ele não só queria intensificar esse relacionamento, essa comunhão, mas ele precisava disso. Como homem, ele precisava disso. Então, nós citamos o texto de Hebreus 5:7, eu cito novamente, diz que nos dias da sua carne, ou seja, enquanto homem aqui encarnado, né, o Filho de Deus encarnado, ele também tinha essa necessidade, ele precisava orar. O texto lá diz que ele dirigia súplicas a Deus. Então, esse homem, Jesus, orava. E sendo homem, ele tinha necessidade de estar em comunhão com Deus. Então, ele precisava orar para isso. Então, mais do que um querer, era uma necessidade mesmo. Assim como qualquer outro homem. Só se sentirá pleno se ele tiver nessa comunhão com Deus, se ele buscar essa comunhão com Deus. Então, ele era divino. Mas isso não suprime, isso não afetou a sua necessidade humana, né? Como homem, ele estava ciente da sua total dependência do Pai Celeste. Por isso ele ora nessas situações descritas acima. Não porque ele queria e porque ele precisava. A partir disso, a gente traz as aplicações para nós e a nossa vida de oração. Como deve ser? Aí eu trouxe aí 3 considerações importantes que estão em outro livro, um livro que eu até já distribuí para os irmãos, chama Doutrina da Graça na Vida Prática. Um livro espetacular. Se você não leu ainda, reserva um tempo para ler.
muito bom. E o pastor, inclusive, já trabalhou sobre o aspecto da oração no estudo de terça-feira. Então, só quero destacar um ponto que ele traz lá em relação à nossa vida de oração. Aliás, esquece isso que eu acabei de falar para os irmãos agora, porque não é exatamente esse ponto aqui, não. Nós vamos ver isso mais à frente. Esse aspecto aqui estão no livro mesmo, Andando como Jesus. Nós vamos ver isso depois, quando eu estiver falando do porquê que a gente ora. Então aqui, em relação à nossa vida de oração e o que nós vimos até agora, o autor do livro, ele diz o seguinte: as Escrituras recomendam algumas coisas serem observadas na nossa vida de oração. E eu coloquei para os irmãos estão vendo? Quais são essas coisas? Primeiro, nós devemos ser perseverantes na oração, perseverantes, conforme Romanos 12:12, ou perseverai na oração, vigiando com ações de graças, conforme Colossenses 4:2. Nós já falamos sobre perseverança aqui nessa série de estudos. Então, acho que esse conceito está bem ainda fresco na memória dos irmãos. Outro aspecto é orar sempre e no Espírito. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É isso que faz a diferença da nossa oração ser simplesmente palavras jogadas no ar. A questão da ação do Espírito aí, né? Ao dirigir nossas palavras a Deus. De não ser orações feitas, no sentido de que elas são já decoradas por nós. Toda vez que a gente vai orar, a gente usa sempre as mesmas frases das mesmas expressões. É claro que todos nós temos algum vício de linguagem na hora de orar, alguma expressão que a gente usa, que a gente gosta de usar, né? Eu costumo começar com um grande Deus, essas coisas assim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela situação onde a gente ora sempre a mesma coisa e aquilo sai automaticamente como se fosse uma reza, né? Ou então, aquela situação de que você começa a orar de noite e termina de manhã, né? Porque você não senta ali para orar no Espírito. Você não senta ali para orar de verdade. Você está cumprindo o ritual. Você vai dormir, você está com sono já, você já fez um tanto de coisa, você gastou um tempo antes ali no celular, antes de dormir, e aí não, eu tenho que orar porque eu preciso orar antes de dormir. Só que você já está com tanto sono que você começa a orar ali e você vai falar o amém de manhã, na hora que você acorda. E o outro aspecto é orar com gratidão. Tem que estar sempre também presente nas nossas orações, conforme 1 Tessalonicenses 5:17-18. Orai sem cessar e em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a partir disso, né, quais têm sido os nossos hábitos de oração? Se nós queremos ser como Jesus e andar como Jesus, nós devemos seguir também o seu modelo de vida na oração. Se não tem sido, quais seriam as razões para isso? Ou seja, se nós não temos agido assim como Jesus, quais seriam as razões que têm afetado a nossa vida de oração? Aí é a reflexão de cada um. Falta de tempo? Você está muito atarefado na sua vida? Nós já vimos que talvez não exista nesse mundo ninguém que tivesse mais atarefado que Jesus, né? Então, se você acha que isso é o motivo para ter atrapalhado a sua vida de oração, a pergunta é: será que Jesus não tinha uma vida atarefada? Então, as razões pela qual Jesus orava, como nós vimos, é primeiro porque ele queria e segundo porque ele precisava. Então, sendo assim, talvez uma das razões que explicam não termos uma vida de oração minimamente parecida com a de Jesus seja o fato de que nós não queremos orar. E seja simples assim, né? Nós não oramos porque nós não queremos orar. E aí você pode buscar qualquer desculpa que você quiser, mas vai ser só desculpa, porque realmente você não quer orar. Ponto. Né? Eu realmente não quero orar, não tenho vontade de orar. Então isso seria mais honesto. Né? E nas palavras do James Stewart, seria um sintoma de algo mais profundo, um sintoma de queda de afeição. Então, se for essa a razão, meu querido, é preocupação. Porque isso vai revelar não só que você não quer orar, mas vai revelar um sintoma aí de algo mais profundo que está acontecendo nessa relação sua com Deus. Porque a maior motivação da nossa oração deve ser esse desejo de comunhão com Deus, partindo, né, do nosso coração e não de uma necessidade. Aquilo que a gente falou desde o início lá, a ideia de que o seu filho te procurar só para pedir alguma coisa.
não é? Então, eu gosto quando eu e o Gustavo conversamos outras coisas. Eu gosto quando ele me dirige a atenção. Eu gosto quando ele partilha algo comigo, né? E assim deve ser da mesma forma o nosso relacionamento com Deus. E se nós estamos orando pouco, é provável que o nosso amor a Deus esteja frio em algum aspecto. Então, da mesma forma que o relacionamento sem comunicação está morrendo, independente de seja um relacionamento de pai e filho, de marido e mulher, enfim, é preciso que tenha comunicação para fortalecer esse relacionamento, né? E se não tem comunicação, esse relacionamento está morrendo. O nosso relacionamento com Deus, se ele não tem comunicação, que seria essa oração, tem algo errado. E, obviamente, que isso, o que está errado é de nossa parte, não é da parte de Deus, né? E não sentir desejo de orar deve ser, então, a primeira razão pela qual nós devemos orar. Entenderam? Se eu não oro porque eu não sinto o desejo de orar, o primeiro motivo pelo qual eu devo orar deve ser exatamente essa razão. De pedir a Deus que mude isso no meu coração. De colocar em mim esse desejo de orar, esse desejo de buscá-lo em oração. Né? De buscar uma aproximação de Deus. Né? Hebreus 14:16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não buscar a Deus em oração? Então Jesus orava porque ele precisava, porque ele queria, melhor dizendo. Se você não ora, talvez seja porque você não queira, e se você não quer, esse deve ser o primeiro motivo porque você deve orar. Pedir a Deus que mude essa situação no seu coração. Mas Jesus orava também porque ele precisava, né? E se nós temos orado pouco, o que isso nos diz a respeito dessa falta de devoção? Se Jesus, que era Jesus, precisava, se nós não oramos tanto assim, o que isso nos diz sobre essa falta de devoção? Será que nós não precisamos orar? Será que nós somos independentes, autossuficientes? Certamente que isso é impossível, né? Porque se Cristo é o nosso modelo, isso a gente sempre diz que esse parâmetro é altíssimo, e ele precisava orar, como nós vimos, quanto mais nós, né? Quanto mais nós, muito mais nós precisamos. Então, às vezes, o orgulho e a autossuficiência são pecados que precisam de confissão, de arrependimento e de oração. Então, partindo para o final dessa parte, por que nós oramos? Agora sim, tudo que eu falei sobre o livro lá, Doutrina da Graça na Vida Prática. Destaquei só esse aspecto aí. Nós oramos porque a oração nos muda. Isso está no capítulo 9 de Doutrina da Graça da Vida Prática, livro do Terry Johnson. Agora, por que a oração nos muda? 3 aspectos. Primeiro, que ela nos leva a uma postura de prostração espiritual diante de Deus. A nossa primeira atitude deve ser de louvor, de exaltação do que Deus é. Então, quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que Deus é soberano. Obviamente que se a gente não reconhecer isso, ele continua soberano. É por isso que isso muda a nós e não a Deus. Porque nós nos colocamos diante dele numa posição de submissão. Isso nos leva a louvá-lo, isso nos leva a adorá-lo, isso nos leva a exaltá-lo. O segundo aspecto é porque ele essa oração constrói a nossa fé. Nós vimos lá no conceito que a oração está intimamente ligada à fé. À medida que nós exercitamos a oração, essa interação com Deus, trocamos os nossos desejos pelos desejos de Deus, e à medida que ele mesmo vai nos capacitando em fé. Né? E o terceiro aspecto é porque ela limpa as nossas almas. Uma oração centrada em Deus e na sua grandeza, inevitavelmente nos leva à confissão de pecados. Então, ou seja, o efeito disso é mudar a nossa vida. Nesses 3 aspectos que eu destaquei, talvez você possa destacar outros, mas isso está relativo à nossa submissão a Deus, à nossa fé e à nossa capacidade de confessar a Ele os nossos pecados, reconhecendo que sem Ele não somos nada. Isso tudo é o efeito que a oração faz nas nossas vidas. Eu espero que, como eu disse no início, o que nós estudamos aqui tenha relevância. Se você já tem uma vida de oração diante de Deus, como um cristão deve ter, maravilha. Que Deus te abençoe e faça que você cresça ainda mais nisso. Mas se por acaso não, e eu realmente me vi questionando a minha vida de oração,
nós precisamos trabalhar esses aspectos, porque, principalmente refletindo sobre isso, se eu não oro, basicamente porque eu não quero orar. E eu preciso orar. E repetindo, se eu não quero orar, esse é o primeiro motivo que eu devo levar a Deus em oração. Sobre oração, irmãos, eu fecho aqui, eu abro a participação, depois vamos falar um pouquinho só sobre serviço, porque eu creio que a gente já tem falado sobre isso de uma forma geral, de uma abrangência geral. Se alguém quiser participar, fique à vontade. Se não, seguimos. Outro aspecto de hoje, então, é servindo como Jesus. Nós vamos andar como Jesus, servindo como Jesus. Acho interessantíssimo também esse conceito aqui. Tá? A palavra que está lá no texto que a gente vai usar é diakonetenai. Essa palavra vem de diaconel, que também é um verbo que significa servir, ministrar. Coloquei ministro aí, mas é ministrar. Qual que é o uso dessa palavra? Né? E aqui que está o ponto-chave, de a gente entender por que eu estou trazendo essas palavras estranhas aqui para os irmãos. Significa assim, espero na mesa. Às vezes isso soa estranho, né? Como assim, espero na mesa? Mas principalmente está relativo ao escravo que está ali esperando os convidados. Então, era comum naquela época, naquele contexto, a questão dos escravos, né? E eu não estou falando aqui de escravidão por raça, pura e simplesmente, às vezes tinha escravidão lá por dívidas, né? E pessoas que recebiam seus convidados tinham ali os escravos à disposição. Essa é a ideia. Eu sirvo, tá? Em um segmento mais geral, assim, serve no sentido de ativamente mesmo. Agora, aqui está interessante. Literalmente, essa palavra significaria levantando poeira. Mas por que levantando poeira? Porque dá a ideia de que o servo está sempre em movimento, né? E estando em movimento lá naquele contexto de ruas empoeiradas, né? Ele estava sempre levantando poeira. Então, o diáconos aí, o diaconel, diáconos é servo e diaconel é o verbo servir, significaria cuidar da necessidade dos outros à medida que o Senhor guia de maneira ativa e prática. E mais uma vez nós vamos ver aí uma íntima conexão com a fé. É o pistis, a fé. Eu percebo como é interessante a gente entender e estudar a etimologia dessas palavras, né? Ou seja, servir significa cuidar da necessidade dos outros. Mas como? À medida que o próprio Senhor nos guia de maneira ativa e prática. Então, o servir longe do Senhor, ele vira puro existencialismo. É importante? É importante, muito importante. Mas a ideia que nós, como cristãos, precisamos ter é essa. Cuidar da necessidade dos outros, mas servindo ao Senhor, né? Em conexão com a vontade do Senhor, com aquilo que Ele quer que nós façamos. E, mais uma vez, vai ter uma íntima conexão de servir, de diaconel, com a fé, com o pistis. O texto que nós vamos ler está aí em João 13, de 12 a 17. Diz assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes. Voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, qual que é o contexto aqui? Os irmãos já pescaram, né? É o contexto lá da ceia, último momento ali de comunhão de Jesus com seus discípulos, onde eles estavam ali reunidos, né? Eles estavam desfrutando desse ambiente da ceia que eles tinham preparados. Os 13 estavam ali, Jesus e os 12 discípulos, desfrutando disso. Havia ali
água, havia ali uma toalha, havia ali uma bacia. No entanto, ninguém tomou a iniciativa de pegar aquela água e lavar os pés uns dos outros. Isso era um hábito, era um costume, né, de se oferecer água para os seus visitantes lavar os pés. E normalmente esse serviço era feito pelo escravo. O escravo se dispunha a fazer isso, lavando os pés da visita ou do dono da casa. Só que ali não havia um escravo nesse contexto, nesse significado. Havia ali os 13, os 12 mais Jesus, né? O texto de João não traz, mas o de Lucas traz, que eles discutiam ali, Lucas 22, 24, quem era o maior entre eles, né? Tem um outro momento também do Evangelho, né? Acho que em João mesmo, onde a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala para que ele deixe os dois filhos dela sentados no reino, um à direita e outro à esquerda. Isso causa algum alvoroço entre eles ali, né? Começa a repreendê-los. Mas então parece que essas discussões eram um pouco comum entre eles, assim, eu não sei, estou só aqui conjecturando, né? Mas de repente, sei lá, um virava para o outro e falava, hoje eu expulsei mais demônios, ou os demônios saem mais fácil quando eu expulso, sei lá, estou só conjecturando aqui, né? O fato é que Lucas descreve que eles discutiam entre eles quem era o maior. Não sei quais os termos dessa discussão. Mas nesse contexto dessa discussão é que Jesus se levanta e faz essa atividade que era típica de um escravo ou de um servo, lavar os pés dos seus senhores ou dos seus visitantes. Então, esse mesmo capítulo 13 de João diz assim, no verso 3 até o verso 5. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então perceba como João inicia essa descrição, né? Ele diz, sabendo este, ou seja, Jesus, está falando de Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e que ele voltava para Deus, ele se levanta, tira a sua capa, pega a toalha, coloca água na bacia, se ajoelha aos pés dos seus discípulos e começa a fazer aquele serviço, que era um serviço destinado a um servo e a um escravo. Obviamente que João está querendo dizer aqui, irmãos, quem era Jesus, o Filho de Deus, que recebeu o poder de Deus, que voltaria para Deus, e que mesmo assim, mesmo sendo sem sombra de dúvidas o maior naquela sala, ele se despe dessa sua condição e humildemente se dispõe a lavar e enxugar os pés dos discípulos, né? Ele não faz isso por ser inferior, muito ao contrário. Todos ali sabiam que ele era superior, mas assim mesmo ele escolheu servir. Por que ele escolheu servir? Porque eles precisavam ser servidos por ele. Em que sentido? Nesse aspecto, desse contexto. Quando ele chega em Pedro, né, aquele homem impossível, de rompantes, ele diz, Senhor, o Senhor vai me lavar os pés? Surpreso, porque ele sabia quem era Jesus e porque ele sabia que aquele serviço, repito mais uma vez, era de escravo, de servo. E talvez por isso mesmo nenhum deles tenha tomado a iniciativa de fazer esse serviço, porque eles achavam que isso não estava à altura deles, né? Então Pedro se assusta com aquilo e diz, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma. E Jesus diz, mas se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Né? E Jesus explica para ele que ele precisava ser limpo, né? E reconhecer que precisava ser limpo ali era algo que Pedro precisava fazer. E reconhecer que só Jesus poderia fazer, né? Aí Pedro diz, não, então limpa a minha cabeça, meu corpo todo. E Jesus diz, não é necessário, né? Então eles precisavam ser servidos por Jesus naquele momento e eles precisavam se humilhar. E perceba o contraste aí, que Jesus estava, em tese, se humilhando ali, lavando os pés deles, mas na verdade eles precisavam se humilhar e reconhecer que eles precisavam ser limpos por Jesus e que só Jesus poderia fazer isso.
Além disso, eles foram ensinados a servir uns aos outros. O verso 14 e 15 do texto que nós lemos diz que se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, eles foram ensinados por Jesus a servir uns aos outros, lembrando que eles estavam brigando um pouco antes, discutindo quem era o maior entre eles. Então, o que Jesus diz a eles é que não era esse o centro da discussão, né? Quem é maior? Que eles precisavam se esvaziar. Mateus 20, 25 a 28 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, é esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, mais uma vez, Jesus ensinando a eles o significado real disso, né? Aí a pergunta: Jesus já me lavou? Né? Por quê? Porque antes de servir a Deus e ao próximo, eu preciso também me humilhar e reconhecer que eu preciso ser limpo por Jesus. Abandonar o meu orgulho, abandonar os meus próprios esforços para me limpar. Né? Porque só o sangue do Cordeiro derramado na cruz pode me limpar. E a partir disso, a pergunta, né? Eu estou lavando os pés dos outros? Né? Porque se eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É o que está em João 13. Nós temos esse exemplo de Jesus. Então, a nossa caminhada diária, ela tem sido marcada por servir aos outros? Qual tem sido a minha atitude para com aqueles que aparentemente não podem me dar nada em troca? Eu gosto de servir, mas eu gosto de servir apenas onde eu tenho algum reconhecimento, como, por exemplo, no Ministério do Louvor. Eu gosto de servir na igreja, mas eu gosto de servir o Ministério de Louvor porque aí as pessoas me veem cantando e depois as pessoas me elogiam, né? Ah, como você canta bem. Nossa, o dia que você não vem, fica ruim, né? E sua voz é linda. Será que eu gosto de servir ou eu gosto de receber elogios? Eu gosto de ser reconhecido, né? Ou não, de fato eu gosto de servir sem ser reconhecido. Essa semana, né, dia 9, foi dia dos diáconos, e dessa palavra grega aí que vem o termo diácono, né? Que é aquele que serve na igreja, que muitas vezes o seu serviço não é notado, né? Às vezes, quando eu era criança, eu tinha a impressão que diácono é aquele cara que ficava lá na porta para me vigiar, para que eu não conversasse na igreja. Então eu tinha um pouco de antipatia com os diáconos, porque para mim era só isso que eles faziam, só ficar ali me perturbando. Não que eu fosse também conversador na hora do culto, tá? Até porque meu pai era sempre muito rígido. Mas às vezes a gente não entende a profundidade do serviço do diácono, né? De tudo aquilo que eles fazem. E às vezes não são reconhecidos, porque não tem holofote sobre eles, né? Eu tenho usado os dons e os talentos que Deus me deu para servir, né? Eu sou conhecido como alguém que gosta de servir, e principalmente esse aspecto que eu disse aqui, né? Eu sirvo quando eu não tenho nada para receber em troca, quando as pessoas com quem eu estou servindo não podem me dar nada, a não ser um muito obrigado. Então, como eu disse, eu vou falar pouco sobre isso, porque a gente já tem falado de uma forma geral sobre isso. Mas eu queria deixar essas perguntas aqui como uma reflexão para os irmãos a partir do exemplo de Cristo, né? E desse exemplo que ele deu. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nosso tempo encerrou, mas a partir disso, os irmãos que quiserem contribuir no finalzinho aí, fiquem à vontade, senão nós vamos orar e encerrar essa parte e passar a palavra ao pastor. Ok, eu tomo o silêncio de vocês. Vou preferir acreditar que sim, foi tão claro, tão cristalino, que todo mundo entendeu tudo e está de boa. Vou pedir a alguém que voluntariamente nos dirija a Deus uma oração, pedindo a Deus que nos fortaleça na nossa caminhada, pedindo a Deus que coloque nos nossos corações esse desejo ardente de ter uma vida de oração diante de Deus, de experimentar isso diariamente,
também coloque nos nossos corações o desejo de servir aos outros, de acordo com esse conceito que a gente viu, né? À medida que busquemos em Deus mesmo qual é a sua vontade, onde nós devemos servir, como nós devemos servir, a quem nós devemos servir. Alguém voluntariamente aí, por favor. Eu acho que para isso alguém vai levantar aí, né? Essa oportunidade tão maravilhosa, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de aprender das Tuas maravilhas. Abençoa Teu servo, Wilson, Pai, que cada dia mais o Senhor coloca nesse coração do céu, e que nós aprendamos não somente para ouvir, mas para entender e viver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Ana Conceição. Amém. Obrigado, irmãos. A minha parte está encerrada aqui. Vou passar a palavra ao pastor para os avisos. Quem mais quiser dar algum aviso para a gente encerrar nossa reunião essa manhã. Agradecer mais uma vez lá a tia Vera, a Viviane, que estão em Ipatinga. Um abraço aí no pastor, na família. Pastor, fica à vontade. Obrigado, irmão, pelo estudo. Obrigado a todos os irmãos que participaram aí. Queria primeiro dar os parabéns para os nossos diáconos, né? Deus abençoe muito a vida de vocês, ricamente. E realmente vocês têm desempenhado um papel com zelo e esmero na igreja, né? Eu me sinto honrado como pastor ter uma junta diaconal como a nossa, ativa, atenta às questões, às necessidades da igreja. Deus abençoe a vida de vocês, né? E convidá-los para logo mais à noite, às 19h30, estarmos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor. Tá bom? No culto vespertino. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém. Amém. Mais alguém, irmãos? Eu. Gosta de falar, né? Uai, é porque eu fico querendo deixar vocês falar, uai. Depois vocês ficam tumultuando, cada um quer falar junto. É muito bom. Vou ver se tem algo para trazer para você. Filhão, Deus abençoe a sua vida, Amém. a sua dedicação, seus estudos aí, para passar essa palavra para a gente, tá? Quero lembrar os amados que a gente continua na missão de apadrinhar as crianças do Vale. Nós podemos, por R$ 2,33 ao dia, apadrinhar uma criança e contribuir assim com o trabalho da nossa missionária Adriele, que está lá empenhando a sua vida em fazer a comidinha para as crianças. A gente pensa que não, mas enquanto distribui a comida, distribui a palavra verdadeira. Então, se alguém quiser apadrinhar essas crianças, R$ 70 por mês daqui até dezembro, me chama no privado que eu dou todas as informações, tá? Crianças do Vale, não esqueça. Se você não pode apadrinhar, fala para alguém desse projeto, fala que a gente está trabalhando nessa missão, que tem gente que pode. De repente, a gente está numa situação difícil, mas a gente tem muitas pessoas ao nosso redor. E a gente fala de diversas coisas, diversas boboseiras, política, esporte, não sei o quê. Vamos falar da missão e pode passar o telefone que eu dou todas as informações. Era isso que eu queria falar. Hoje tem atividade das crianças, à tarde? Tem, 16h30. Então, 16h30, aqueles que têm crianças aí, ó, estejam atentos à programação das crianças, por favor. Obrigado. Eu vou trazer o Gustavinho. Ele vai gostar. Gustavinho. Gente, bom dia, viu? Muito obrigado a todos. Hoje eu não vou tirar fotinho. Vai tirar foto hoje? Vocês querem tirar foto? Vai? Não quero tirar fotinho hoje, não. Olha lá, o Diácono Olha suas Wander. caras bonitas aí, então. Ô, meu Diácono. Ô, meu Diácono. Tudo bem com o senhor? Parabéns, Diácono. O Diácono é padrão aí. Você é um Mãe, vem padrão. cá pra tirar foto. Peraí. Espera, dona Rosa. A dona Rosa tá vindo. Irmã Selma,
A G já está lá de novo. O que Nossa, que é vocês isso? não dão sossego pra Olha, minha eu não tô mãe aqui, aí, hein? não. Tá maluco. Tá lá. Cheguei pra ver aqui vocês, bem feito. Ei, mãe Lindona, tudo bem com a senhora? Saudade da senhora demais da conta. Eu vou até aí agora matar essa saudade. Hã? O que você falou? Ah, Nada, não. Fingido. Eu fui, não. Vai viajar nos Estados Unidos. Foi isso que eu entendi, mas eu me neguei a acreditar que era isso. Vamos lá, então. Então vai, Patinho. Gustavinho tá aqui já. Giz. Beleza. Até mais, gente. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Ô, pessoal, boa Bom semana. dia. Bom dia a todos. Até a noite. Eu moro no coração de todos Abraço a vocês. todos. Ai, Tá. ai, De graça, né? Nem paga aluguel, é verdade. paga aluguel não, palhaço. Quem te ensinou isso? Até mais. Tchau. Fechando. 3, 2, 1.